Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. No início da pandemia da Covid-19, muito se falou que um dos possíveis aprendizados com a crise seria a retomada da importância e da crença também no conhecimento científico, tanto para orientar nossas atitudes individuais quanto as políticas públicas. Nós mesmos, aqui no Capital Natural, elencamos por diversas vezes essa previsão otimista. Passado o ano de 2020, um duro ano, inclusive, aquele que mudou para sempre a vida de todos nós, será que podemos, enfim, afirmar que evoluímos como sociedade nesse aspecto? E outra questão, ainda mais escancarada durante a pandemia, a desigualdade. Como se liga a esse tema? A educação popular, que luta não só pela democratização do acesso ao conhecimento, mas por um maior intercâmbio entre o conhecimento científico e acadêmico e o saber popular, como pode ajudar nessa imensa crise da informação que vivemos ainda em 2021, mesmo com tantas mudanças em relação ao ano passado? Para falar mais sobre isso, a gente teve dois convidados hoje. A nossa primeira convidada, por um problema técnico, não pôde nos atender hoje, mas nós voltaremos a esse tema na próxima semana. Vamos conversar com a Daniela Mussi, que é coordenadora desde 2017 da Universidade Emancipa e professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E como eu disse que a nossa ideia era ter dois convidados, nós temos aqui hoje o Luiz Gustavo de Almeida, doutor em microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, diretor no Brasil do Festival Pint of Science, um brinde à ciência, e coordenador dos projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência. Muito obrigado, Luiz, por nos atender. Seja bem-vindo ao Capital Natural e eu gostaria que você começasse falando sobre o Instituto Questão de Ciência, o que ele é e qual a atuação dele aqui no país. Pablo, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade de apresentar o Instituto e de falar um pouquinho desse tema aí, que é tão legal para a gente falar, mas que talvez a gente precise ficar realmente atento para não deixar escapar muito mais pessoas fantásticas que a gente tem aqui no Brasil. Bom, o Instituto Questão de Ciência, ele é um instituto extremamente novo, a gente nasceu lá no final de 2018, com a ideia simples de trazer para o debate público evidências baseadas em ciência para pautar esse debate público e decisão também de políticas públicas. Então, essa era a ideia primordial do Instituto, trazer para o debate público evidências científicas para a gente saber melhor fazer como decisão de saneamento básico, de educação, de ensino de ciência. Então, era essa a nossa ideia. O nosso produto mais visível no momento, além da Natália Pasternak, que aparece todo dia nos grandes jornais, é, claro, a revista Questão de Ciência, que lá também a gente fala muito dessa questão da ciência no dia a dia. Então a gente desmistifica um pouco dessas dietas malucas que a gente vê por aí, desses medicamentos que prometem curas milagrosas e que são decisões que vocês podem, a gente tenta mostrar da melhor maneira possível como utilizar esse raciocínio científico, não é nada de método, é realmente o pensamento científico para decisões do dia a dia. Isso vai importar para você desde que produto você quer comprar, como comparar esse produto, até aquilo que a gente vê em posto de gasolina, né, que o celular pegar fogo, vai fazer pegar fogo no posto de gasolina, ou agora, uma coisa que a gente perdeu, que são os termômetros na medida que a gente, quando faz medição de temperatura, né, na entrada de locais, de shoppings, que eles medem sempre na mão. Isso foi uma fake news ganhando de lavada da evidência científica, do pensamento crítico, e a gente pode falar melhor sobre isso. Mas a ideia toda do Instituto é exatamente isso, é trazer ciência para o debate público e mostrar que ela é tão importante no dia a dia. E cobrar também, claro, dos nossos órgãos públicos e tratamentos, principalmente do SUS, sejam embasados em evidência. A gente não tem nada a ver com o que a pessoa utiliza no dia a dia dela, de medicamento, de curas que ela acredita, mas a gente não concorda que isso tenha que ser financiado com dinheiro público. Então, os recursos do SUS são escassos, extremamente escassos, a gente precisa direcionar melhor para cada evidência que a gente tiver com isso, com tratamentos, com medicamentos que realmente sejam embasados em ciência. Então, essas são algumas das vertentes que a gente tem no Instituto Questão de Ciência. Eu, como coordenador pedagógico, aliás, coordenador educacional do Instituto Questão de Ciência, fiquei muito frustrado no ano de 2020, que era realmente o ano que a gente ia começar nossas atividades, principalmente em escolas públicas, escolas particulares, para levar um pouco de, não só de palestras, mas também atividades que desenvolvam, seria para desenvolver o raciocínio científico e o pensamento cético, o pensamento científico.
A gente deu uma pausa nisso, veio a pandemia, a gente direcionou todos os esforços do Instituto para tentar deixar um pouco mais claro o que estava acontecendo, o que são esses testes clínicos, testes randomizados, como que a gente testa se o medicamento funciona ou não. Então, a gente direcionou muito dos nossos esforços para isso. Fora, a gente também traz algumas palestras, traz convidados nacionais, internacionais, para falar sobre isso, sobre misticismo, sobre Dia das Bruxas, sobre o que tem de tudo isso em volta, né, que a gente tem muita superstição, para explicar de forma didática, de forma sempre com diálogo aberto, sobre essas questões mais diárias da ciência no nosso dia a dia. Então, realmente, o Instituto Questão de Ciência ele teve uma projeção gigantesca, infelizmente, durante a pandemia. A gente não pode comemorar nada disso, mas a gente está vendo que a importância dessa comunicação ser feita, certamente a gente conseguiu ajudar algumas pessoas a tomarem decisões e esperamos conseguir também ajudar nossos governantes a tomar a decisão melhor possível. Ontem mesmo, a Natália Pasternak, nossa presidente, esteve na coletiva do Butantan, como uma convidada externa para analisar aqueles dados e melhor divulgar ele, porque a gente viu que estava uma bagunça ali na divulgação, uma hora a eficácia da vacina era 100%, depois 70%, depois sei lá quanto, 68%, 50%, então realmente a gente precisa as pessoas precisam de muito apoio para isso, e a gente está sempre aberto, não importa partido, não importa a crença que você tenha para a gente discutir isso, então é muito claro, a gente queria deixar isso muito claro, a gente não é ligado a nenhum partido, ela é super partidária, ao Instituto Questão de Ciência, e a gente está disposto a conversar com direita, esquerda, mais ou menos canhoto, mais ou menos destro, não importa o espectro político das pessoas, porque a ciência faz parte de tudo isso, né? Então a gente sempre fica aberto para responder a qualquer dúvida, desde que sejam, claro, respeitosas e que não ataquem diretamente as pessoas que fazem parte do Instituto. Antes de passar a bola para a parte da crise de informação, que é o próximo tema que eu queria tratar com você, eu queria antes colocar duas coisas aqui na mesa. Primeiro, quando você fala sobre o ano de 2020 ser o ano importante para vocês, do ponto de vista de poder mostrar o trabalho de vocês de forma didática, de ser aquele grupo que vai colocar a bola no chão, que vai dizer, calma, gente, isso que você está vendo apenas em números, em informação seca, não é bem isso que você está entendendo, eu estou aqui para te explicar. Como você acha que vai ser daqui para frente, depois da pandemia, do papel que o Questão de Ciência terá para fazer a mesma coisa? Para da próxima vez que nós falarmos aqui no Band News TV de uma outra crise sanitária, o grupo de vocês possa colocar a bola no chão e falar, calma, a gente lembra de mim, eu fiz um papel importante lá atrás, estou aqui para poder novamente fazer esse papel. Como é que você acha que vai ser daqui para frente? E você citou rapidamente as fake news, eu queria aprofundar nesse tema um pouquinho, para falar um pouco sobre as coisas que são meio fantasiosas durante essa pandemia e que foram criadas tanto pelo excesso de informação e a falta de tempo para conseguir digerir essa informação, quanto pela falta de conhecimento em si. O papel do Instituto, a gente tem um corpo técnico e por trás da gente tem muitas pessoas que nos ajudam, então a gente tem uma equipe científica por trás nos ajudando a conversar sobre tudo isso. Eu sou microbiologista, a Natália também é microbiologista, temos um físico que é um dos diretores, que é o Marcelo Yamashita, ele é diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp aqui de São Paulo, e temos o Carlos Orsi, que é um jornalista brilhante, que nos ajuda, é o editor-chefe da revista. Temos o Paulo Almeida, que ele tem duas qualidades super muito bem aproveitadas que a gente faz dele, que ele é advogado e psicólogo, né? Então a gente não é só essa coisa, só relacionado à saúde. A gente está tentando entender realmente também como é feita a lei por trás disso. Realmente também está um caos ali, como as leis são feitas não baseadas em evidências, principalmente nesse lado de pensamento no SUS, pensamento na população em geral. Então, o papel do Instituto vai continuar sendo isso, de fornecer, de ser, talvez, a gente quer realmente isso, que a gente se torne um porta-voz das pessoas que queiram mostrar a evidência científica. A gente nunca dá a nossa opinião baseado no que a gente acha, do que a gente deixa de achar. Isso não importa para ninguém. A minha opinião é tão importante quanto a de ninguém, tá? Então, não é isso que a gente quer trazer. Mas a gente tem esse respaldo de grandes cientistas, fazem parte do nosso conselho, realmente para nos ajudar em questões mais diversas que tendem a vir mais para frente, no futuro, outros problemas que a gente possa resolver de políticas públicas. E ajudar a resolver e, pelo menos, a jogar uma luz no que está acontecendo na tomada de decisão.
Esse é o principal objetivo do Instituto Questão de Ciência. A gente quer fazer parcerias internacionais também, diversas outras iniciativas semelhantes ao Instituto nos procuraram para falar, nossa, muito legal o que vocês estão fazendo, a gente quer replicar isso aqui. A gente se baseou muito numa comunidade cética que tem nos Estados Unidos. Eles não fazem tanta essa atuação no meio político, mas também ajudam a fazer isso, a tomar a decisão, ser consultores dessas pessoas que são líderes. É isso que a gente quer, é ser uma base para falar, olha, o melhor de evidência que a gente tem é isso daqui, espero que a gente consiga ajudar na melhor forma possível a gente apresentar esses dados, para que a decisão seja baseada mesmo em evidências e que a gente consiga otimizar a utilização de recursos escassos, né? Então, esse é o futuro que a gente espera realmente para o Instituto. A gente vai ter projetos também educacionais para isso, para a gente atender escolas, rede pública, rede privada, para fazer essas atividades, ajudar professores, a formação continuada de professores, porque o ensino em ciência, a gente acaba, toda criança nasce cientista, a gente acaba estragando ela no meio do caminho, né? A gente fala, para de ser tão curiosa, para de perguntar tanta coisa, e é assim. Então, esse modelo realmente a gente já viu que não funciona de jeito nenhum, tanto é que a gente tem dificuldade de explicar até o que está acontecendo agora nesse momento com as vacinas, e as pessoas querendo discutir a eficácia de vacina como se fosse time de futebol, né? Que não tem nada a ver. A eficácia da vacina vai puramente direcionar os esforços para a gente vacinar X% ou Y% da população, e o que vai importar realmente é a campanha de vacinação. Então, é isso o esforço também agora, a gente vai fazer uma força muito grande, a partir de agora que a gente tiver uma vacina aprovada, para fazer uma campanha, para ajudar na campanha. Claro que a campanha tem que vir do governo federal. A gente espera que venha do governo federal uma campanha forte de divulgar como que é feita a vacinação, explicar para onde as pessoas têm que ir, quais são as faixas etárias. A gente espera muito que isso aconteça, mas, claro, a gente também vai dar nossa força para isso, auxiliando quem quiser, qualquer presidente, governador, prefeito, a realmente a gente deixar essa informação mais clara. Em questão aí depois das informações, eu acho que a gente pode continuar conversando aí melhor, mas é isso, para o futuro a gente espera sempre a continuar ajudando as pessoas a tomarem a melhor decisão possível. Luiz, eu queria te perguntar agora sobre crise da informação. O Bernard Miege, no ano de 2000, escreveu um livro em que fala que o valor do trabalho pelo valor saber não teve uma troca muito completa na pós-industrialização e que os meios de comunicação chegaram com força, chegaram para atender a massa, mas que os próprios meios de comunicação, durante a evolução dos anos, demoraram um pouco para começar a trazer a informação de uma maneira mais didática e em sintonia fina com o que a sociedade precisa. A ciência passou por uma descrença muito grande no início da pandemia, até na metade da pandemia, inclusive, com dúvidas acerca da Organização Mundial da Saúde, que é talvez a maior entidade que pode falar sobre ciência no mundo todo. Como é que você observa essa crise da informação envolvendo a ciência? Além dessa pandemia realmente causada pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, aí a gente vive uma outra pandemia da informação, que deram um nome meio estranho em português, que fica infodemia, mas é isso, é tanta informação que a gente fica no mar que a gente não sabe para onde olhar, a gente está se afogando, tem pessoas querendo puxar o pé da gente lá para baixo para realmente levar para o fundo do mar e morrer afogado. E aí a gente vê o trabalho de vocês, jornalistas, da gente, do Instituto Questão de Ciência, mas até como um barquinho no meio dessa multidão, desse mar todo de desinformação, tentando salvar um pouco aquelas pessoas que estão pedindo ajuda, que estão levantando a mão, sabe? Então, é mais ou menos esse papel que a gente vê fazendo, não falando que o nosso barquinho é um iate super luxuoso, mas a gente está lá no meio tentando ajudar essas pessoas que realmente estão tentando levantar a mão e falar, socorro, não estou entendendo nada do que está acontecendo. E são dúvidas sinceras. A gente acredita, claro, que tem pessoas que estão lá no fundo do mar, que geram esse monte de informação, aumenta o nível da água para realmente afogar as pessoas, estão puxando o pé das pessoas que querem se salvar. Mas também tem muitas dúvidas sinceras, porque a gente, de novo, a população se interessou por eficácia da vacina. E ela tem todo o direito de saber o que é a eficácia da vacina vai provocar, vai mudar na vida dela. Até ontem a gente não se preocupava, a gente toma vacina da gripe, a gente toma vacina do sarampo, vacina da polio, sem se preocupar com eficácia e com rótulo dela, que fabricante que é. Tudo bem, isso era antes. As pessoas têm total liberdade de tentar entender o que for preciso, o que vier de interesse
para elas. Elas criaram essa demanda também, não foi só isso. Tem essas duas mãos, né? Tem o jornalismo que cria algumas demandas, mas também a gente está vendo que a população está criando demanda de tentar entender as coisas. Então, é isso que a gente vislumbrou nessa infodemia e essa informação exacerbada de tantas coisas. Claro que a gente não tem uma resposta pronta para isso, do porquê que tem tanta fake news, tem tantas pessoas que acreditam em fake news, como que a gente faz para parar isso. Nem as próprias redes sociais que criaram esse movimento, todas essas bolhas gigantescas, estão sabendo lidar com isso. Então, os algoritmos das redes, claro, influenciaram e muito para que movimentos chegassem até culminar na invasão do Capitólio, ali a gente viu nos Estados Unidos. É tudo isso. A gente não estava preparado para isso, o jornalismo não estava preparado para isso, a sociedade não estava preparada para essa avalanche de informação. A gente não tem uma resposta pronta para falar de como melhorar isso daí, mas a gente não pode deixar o pessoal lá do fundo sozinho levantar a voz e ficar falando e puxando a galera para baixo. A gente tem que ajudar essas pessoas que querem entender e que estão com dúvidas sinceras, com dúvidas honestas e que fazem sentido. Você falar que você vai aplicar uma vacina genética nela, é claro que ela não vai entender na hora. As pessoas que não estão nesse meio falam, nossa, mas é material genético? O material genético não é aquela coisa minha que eu tenho protegido, que talvez cause câncer, que talvez... Eu queria entender isso antes de tomar uma decisão baseada nas evidências, na ciência que vocês estão me falando. E cobrar da ciência resultado, a gente não deveria estar assustado com isso. O Tantan deveria estar assustado, estão cobrando informação. A ciência faz parte disso. A partir do momento que a gente coloca um estudo, a gente é massacrado com dúvidas. E é isso que faz mover a ciência, é isso que faz mover a informação também. Então, a gente vê com bons olhos as pessoas que querem tentar entender. Claro que a gente tem que tentar monitorar esses grupos. Eu faço parte de um outro grupo também que monitora o movimento anti-vacina dentro dessas plataformas de redes sociais. A gente vê que é horrível, mas a gente vê que é horrível. As coisas vêm sempre de um mesmo grupo, pouco número de pessoas que publicam essas postagens e que acaba disseminando porque as pessoas têm facilidade de apertar o botão e quando leem uma coisa que faz sentido no imaginário delas, elas acabam passando para frente. Não que elas entenderam perfeitamente aquilo, mas falam, nossa, é mesmo, essa indústria farmacêutica gigantesca que quer me manipular. Então, tem muito de tudo, né? É evolução, é psicologia, é comportamento social, então não vai ser uma única ciência que vai responder tudo isso, a gente vai precisar da ajuda de sociólogos, psicólogos, todo mundo que tiver saber entender redes sociais, são demandas novas. Então, realmente, essa infodemia a pandemia e a infodemia só exacerbou problemas que estavam latentes ali na nossa sociedade. Esse distanciamento entre pessoas de classes diferentes só aumentou ainda mais. A gente escancara, a gente olha para Manaus, a gente vê como que as coisas são, as pessoas se infectando à torto e direito, sem saber, sem ter vislumbrar um futuro próximo que eles vão conseguir sair daquela situação. E aquilo pode ser reflexo para vir para os outros estados. Então, a gente realmente só lamenta, infelizmente, a gente está tentando fazer o máximo possível para informar as pessoas, mas também a gente depende muito de vontade política de fazer tudo isso. Então, essa infodemia, ela, claro, mostrou para a gente que a gente não pode ficar quieto no meio dessa, é só um pessoalzinho ali fazendo barulho na rede social, não vai causar nada, né? Não, é sério a coisa, vem crescendo. O ano passado, falando de vacinação, aproveitando, a gente teve a primeira vez que a cobertura vacinal de sarampo e poliomielite baixou de 80% de cobertura vacinal. Então, é preocupante, a gente vai voltar a ter doenças de sarampo, voltar a ter paralisia infantil, porque a informação está chegando torta. Uma pesquisa do Datafolha de 2020, no final de 2020, do ano passado, mostrou que 20% das pessoas, 22% das pessoas não vão tomar vacina qualquer para a Covid. Das que foram entrevistadas, 20% não querem nem saber se é China, se é Oxford, se é Pfizer, o que é. Elas não vão tomar vacina. E no momento que a gente vai precisar vacinar uma grande parte da população, por conta da vacina que a gente tem, que não é a melhor do mundo, mas é o que a gente tem e é uma vacina possível, que é a Coronavac, a gente vai precisar vacinar muitas pessoas. Esses 20% não vão poder ser deixados de fora. No meio desses 20% tem a galerinha que está levantando a mão pedindo ajuda e tem a galerinha que está trazendo o pessoal para baixo mesmo. Então, a comunicação da ciência, informar as pessoas e mostrar para elas, olha, tiraram essa informação daqui, esse medicamento, eles estão falando que funciona com base nesse estudo, foi feito assim, assim, assado. É muito importante, as pessoas têm demanda, a gente tem que atender, a gente não pode ficar quieto e falar, vocês não precisam aprender estatística, vocês não precisam aprender ciência, vocês não precisam aprender nada, vocês precisam ir lá e tomar vacina. Não vai assim que vai funcionar.
Autoritarismo a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas se vacinem. Pelo contrário, pode ser que dê um efeito delas realmente falar, não, vai ser obrigatório isso daí, ficar discutindo que é obrigatório. A gente tem que mostrar que é um direito das pessoas se vacinarem e com a melhor informação possível, da maneira mais clara possível. Não ficar politizando, falando minha vacina é maior que a sua, minha vacina é melhor que a sua. Isso não faz sentido nenhum em termos epidemiológicos, em termos de controlar a pandemia. Então, é ter calma, pé no chão, realmente falar isso, olha, para o mundo, para esse monte de informação, vamos parar de analisar estudo do estudo de pré-estudo, que não vai levar a lugar nenhum, e calma. É isso, a gente tentar criar fontes confiáveis, voltar a acreditar na mídia, voltar a acreditar, não acreditar puramente por crença, mas acreditar, falar, nossa, faz sentido, tem um especialista ali falando, a pessoa estudou a vida inteira sobre aquilo, quem está tomando decisão ali na frente da Anvisa, esperamos que sejam técnicos e puramente aspectos técnicos disso. Então, vamos confiar nessas pessoas. Tá? Então, não adianta vir só com um discurso político que só vai piorar ainda mais a situação de infodemia, que a gente escolhe alguns fatos para a gente acreditar, né? Isso é horrível, é tema de livro de ficção, a gente não quer entrar nessa ficção. Bom, Luiz, a gente passou a pandemia inteira aprendendo que é importante valorizar o Sistema Único de Saúde, o SUS, que ajudou a salvar a vida de milhões de brasileiros. Está sobrecarregado, seus profissionais também estão sobrecarregados, mas há também um outro grupo de profissionais muito importante nessa época de pandemia, que são os cientistas que em apenas 10 meses conseguiram entregar uma vacina. Só a título de comparação, a última vacina que tinha sido tão rápido assim entregue à população foi a vacina da cachumba, que demorou 3 anos para ficar pronta. A vacina contra o coronavírus demorou 10 meses para ficar pronta. E nós aqui no Brasil temos uma crise estrutural para a ciência já há muito tempo, inclusive com profissionais tendo que sair do país para continuar seus estudos, suas pesquisas e dar continuidade também à sua carreira. Como é que essa pandemia pode escancarar esse problema para os cientistas aqui no país? Eu gostaria realmente de falar dessas duas coisas. O SUS é o que vai nos ajudar a fazer uma boa campanha de vacinação. A gente é exemplo, ou pelo menos era até ontem, exemplo de campanha de vacinação para o mundo inteiro. Pessoal que tem vacina já, a gente gosta sempre de comparar com países da Europa, Estados Unidos, estão penando para vacinar as pessoas por lá. A França, eles tinham a vacina, conseguiram vacinar 500 pessoas, um pouco mais de 500 pessoas, no primeiro dia de vacinação. Um planejamento também que eles estavam penando para fazer ali. Estados Unidos, agora que eles estão começando a deslanchar com a campanha de vacinação, conseguindo vacinar 300, 400 mil pessoas por dia. E esse ritmo está muito baixo. Se continuar isso daí, eles vão demorar anos para vacinar a população, pelo menos no limite ali para a gente atingir a imunidade de rebanho. O SUS tem plena, a gente ao contrário, a gente tem plena capacidade de capilarização, de distribuição dessas vacinas, mas a gente não tem a vacina ainda. Por quê? Porque, de novo, a gente não correu atrás no momento certo, ficamos para o final da fila dessas vacinas que tem problemas, nenhuma vacina é perfeita, a da Pfizer precisa daquele negócio de transportar a menos 70 graus, mas a gente conseguiria resolver esse problema se tivesse tido um pouco mais de liderança, um pouco mais de interesse na população. O SUS, então, é o que vai nos ajudar a sair dessa buraco que a gente está, que é a pandemia. A gente vai conseguir vacinar. O ano passado, durante uma pandemia, a gente fez uma campanha de vacinação da gripe, fantástica, vacinando mais de 530, 540 mil pessoas por dia. Vacinamos 100% do grupo de risco e deixamos depois que passou esse grupo de risco, as pessoas que não eram do grupo de risco poderiam tomar. É exatamente isso que vai acontecer, é exatamente isso que a gente sabe fazer, seja uma dose, seja 2 doses. A gente tem vacinas que são de 2 doses já na rede pública, a gente faz campanha de vacinas de 2 doses sem problema nenhum. A gente é muito preparado devido ao SUS, a esse ganho que é o SUS, que é um direito nosso e direito de vacinar. Posto isso, claro, o SUS é o que vai tirar a gente daí. E, falando agora da ciência, do investimento em ciência aqui, a gente só não tem uma vacina 100% nacional nesse mesmo tempo recorde, porque a gente não tem investimento em ciência, e isso não é exclusividade desse governo, tá? Esse pode ser o pior em tudo quanto é outras esferas, inclusive a ciência, mas há pelo menos 3 governos diferentes a gente já vem sofrendo cortes brutais, e é tipo corte de metade de verba para todo o Brasil da ciência. Você cortar metade da verba não é você cortar, é você matar o programa de ciência que a gente tem aqui no Brasil, que produz tantos cientistas fantásticos.
A gente tem no instituto que eu me formei, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, tem um laboratório incrível de desenvolvimento de vacinas. Eles receberam 1 milhão a duras penas para pesquisar a vacina para a Covid-19. Fizeram um trabalho incrível, eles estão trabalhando lá mesmo que já tem vacinas, porque não sei quando vai terminar isso daqui, se a gente conseguir fazer uma campanha boa de vacinação, pode ser que demore alguns anos também para a gente conseguir sair disso. Então, eles estão continuando trabalhando. E aí, agora, a verba toda que a gente vai ter para 2021 da ciência é a verba de um único laboratório nos Estados Unidos. Tá? Então, só para a gente ter essa comparação. A verba de um país é igual à verba de um laboratório lá fora. Isso vai provocar, já tem provocado, fuga de cérebros. Amigos meus que formaram um doutorado junto comigo foram embora. Então, a gente investiu durante o infantil, durante o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. A pessoa chegou no maior nível intelectual que ela pode ter, a base com as custas do governo, e na hora que ela vai realmente depois conseguir dar uma retribuição, vai embora. Ela vai para outro país, porque a gente conseguiu, ela atingiu o teto que ela poderia chegar aqui, e não tem investimento, não tem o mercado de pesquisador não existe aqui. A gente é contratado como professor para fazer pesquisa. Não tem vaga de professor suficiente na rede pública, todos os professores continuam lá recebendo mal, e as pessoas que estão aqui se formando novas, a gente forma centenas de dezenas, eu não sei o número exato agora de doutores por ano, mas é muito, a pessoa acabou indo embora. Eu fiquei aqui porque eu mudei a área, eu parti para a comunicação da ciência, mas eu uso todo o conhecimento que eu adquiri, minha graduação toda, meu mestrado, meu doutorado, para entender esses artigos científicos que saem e tentar resumir de uma forma mais palatável. Então, isso vai deixar a gente sempre dependente de tecnologia internacional, seja de vacina, seja de celular, seja de exploração espacial, nada. A gente vai ficar nessa mesmice de só conseguir manter o que a gente tem a duras penas, a duras custas, e são pessoas incríveis. A gente conhece pesquisadores, cientistas, a gente viu no começo da pandemia, a gente sequenciou o genoma do coronavírus em 2 dias, enquanto o pessoal lá fora demorava algumas semanas para fazer isso. Por quê? Porque a gente vive com um monte de doença, a gente já tinha uma plataforma pronta por conta do Zika vírus. Então a gente já sabia sequenciar esse tipo de vírus, ou qualquer outro tipo de vírus, por conta disso. A gente teve um investimento a longo prazo nesse laboratório de Manaus, e as pessoas conseguiam, os pesquisadores de lá conseguiam falar, pô, chegou a amostra aqui, beleza, coloca lá, no dia seguinte já estava com o resultado na mão, o outro só para confirmar, tá certo. Então, isso de a gente não investir em ciência, vai realmente, cientista todo ano, no final do ano, vocês vão ver, a notícia é sempre a mesma, no final do ano, cientistas lutando para manter pelo menos o investimento que tem agora. Foi assim agora, com o final, aqui no estado de São Paulo, que a gente tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, já estava o governador que fala que quer tanto a ciência como base dele, estava perigando de diminuir a verba, que já é pequena, garantida por lei para pesquisas das instituições públicas aqui do Estado de São Paulo. É isso, a gente fica, pesquisador é multitarefa, ele tem que dar aula, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que aparecer para mostrar à população como que é feita a pesquisa e lutar lá para conseguir pelo menos o dinheiro básico dele para conseguir continuar a pesquisa dele. É lamentável se essa situação não mudar, realmente, de novo, a gente vai estar investindo para as pessoas saírem do Brasil e não ter uma tecnologia nossa aqui, e a gente é totalmente capaz, temos profissionais extremamente competentes, só não temos investimento mesmo. Só a título de comparação e para ilustrar também essa conversa, um levantamento de setembro do ano passado da OCDE mostrou que o Brasil é o 4º pior país do mundo no número de doutores formados. Nós só ganhamos do México, da Costa Rica e da Indonésia. Apenas 0,2% da população entre 24 e 64 anos tem esse título de doutorado aqui no país. Luiz Gustavo de Almeida, coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência, muito obrigado pelo Capital Natural de hoje. Nós voltaremos a conversar em outra com a Daniela Mussi, que hoje não pôde estar conosco aqui para falar do lado educacional, mas estará na próxima conversa que nós vamos ter, porque é muito importante voltar a esse tema, ainda mais nesse início e às vésperas da vacinação no Brasil. Muito obrigado, uma boa semana pela frente. Continue se cuidando, Luiz. Obrigado, Pablo. Sempre um prazer falar com vocês. Estou sempre aí disposto às próximas conversas. Valeu.
E a você que nos assistiu também, muito obrigado pela sua companhia. Boa semana, se cuide, utilize máscara, álcool gel. Fique atento às informações e procure saber sempre de tudo que você pode saber através das nossas redes sociais, por exemplo, do Capital Natural. E até semana que vem.